Considerações e umas questões a fazer ao Sr. Secretário-Geral sobre a sua explanação e sobre um conjunto de situações que considero que se tem-se vindo a arrastar nos Açores sem concretização. E obviamente o Sr. Secretário está há 2 meses em funções e eu crio expectativa, e portanto não vou nem criticá-lo nem avaliá-lo, mas crio expectativa porque também criei expectativa em relação a outros secretários e não foram concretizadas, e portanto em relação a si é mesmo numa postura de expectativa e esperando que elas sejam concretizadas e percebendo qual é que é, tentando perceber qual é que é a sua opinião. O Centro de Leite e Laticínios é uma boa iniciativa, não sei se contempla tudo que inicialmente estava previsto e aquilo que eram as propostas do PST, que eram observatórios dos preços dos produtos agroalimentares. Recordar que o preço de leite e laticínios foi anunciado no Congresso dos Agricultores em 2004, pelo atual Presidente do Governo Regional, era eu então Presidente da Federação Agrícola dos Açores, e portanto nós estamos a falar de quantos anos? 13 anos depois, e portanto por isso é que eu queria essa expectativa, será agora, porque é importante nos Açores perceber várias coisas, é importante perceber a formação dos preços, nós não sabemos quanto é que custa produzir 1 litro de leite nas várias ilhas, nem sabemos qual é... Como? Pois, mas agora estamos a falar aqui nos Açores. Portanto, é preciso perceber isto, é preciso perceber, porque de facto há custos associados aos transportes, há dupla insularidade, há diferentes players no mercado, há diferentes compradores também, e tudo isto é importante perceber quem é que fica com a fatia de leão e ao Estado cabe este papel de regulação, evitar que um elo se aproveite do outro elo, e evitar que existem posições dominantes de fileira e de cadeia. E, portanto, sem conhecer os preços, a formação dos preços, também não é possível construir políticas, planeamento. Como é que um governo regional ou uma Assembleia Regional ou um deputado, não me incluo eu, possamos legislar ou apresentar iniciativas se não sabemos uma coisa, algo tão base. E, portanto, é um pouco governar às cegas, é um pouco decidir às cegas se não sabemos bem claramente as regras de jogo, como é que elas são, como é que elas processam. E, portanto, esse conhecimento é fundamental para o planeamento e para a construção de políticas de futuro. O acompanhamento dos mercados, hoje em dia, quem não acompanha os mercados, é tão importante. É tão importante para a agricultura o preço dos adubos, o preço da energia alimentar, como acompanhar os mercados. São algo que estão no mesmo patamar. Não é possível estar a produzir, transformar e vender sem acompanhar os mercados e sem haver perspectiva de novos mercados, sem se encontrar novos mercados. Isso já não existe. Isso é amadorismo. Não se pode governar com amadorismo, tem que se governar com profissionalismo. E, portanto, para além de que é necessário uma componente muito forte de investigação e de inovação. Nós, nos Açores, como o Sr. Secretário disse muito bem, e como já se disse aqui, para mim, também considero isto o melhor leite do mundo, por causa da qualidade intrínseca. Nós temos que apostar na qualidade intrínseca, ou seja, não é só na qualidade química e higiênica, é intrínseca, é a caseína, é a proteína, e portanto tudo isto, porque advém da pastagem, no leite da pastagem aqui e da Nova Zelândia e os outros sítios do mundo, onde obviamente existem componentes benéficos para a saúde humana, nós podemos cruzar esta qualidade intrínseca com a saúde humana e fazer promoção. Falta-nos isto, promover o nosso produto de acordo com a saúde humana. Internamente e externamente. Esta promoção não está a ser feita, porque nós temos, de facto, qualidade intrínseca que está justificada já pela ciência, e pode vir a ser justificada pela União Europeia. Eu recordo, por exemplo, o PSD apresentou em 2004 um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade para a certificação do leite dos Açores. 2004. Aprovado na Assembleia Regional. Nós estamos em 2017, o leite ainda não está certificado. Nós podemos ter essa justificação jurídica da União Europeia. Então, para além da marca Açores, se juntarmos a certificação, produto certificado, atestado pela União Europeia, dessa mesma qualidade, porque está associado a uma história, porque está associado a um modo de fazer específico, porque está associado a um regime ambiental muito característico e muito reconhecido, portanto, porque nós estamos no meio do Atlântico, tudo isto
influencia na venda, mas influencia mais o facto de ter benefícios para a saúde humana. E esta promoção também não está a ser feita e gostava que efetivamente ela pudesse ser feita. E portanto a certificação dos Açores, como também concordo consigo a questão do leite biológico, eu espero sinceramente que dê esse passo, que haja essa transição. Há explorações que estão intensivas demais. Isso pode ser um problema, porque também não há vulgarização de campo. Outra coisa que caiu, outra coisa que não existe. Ou seja, não se acompanha o agricultor, principalmente nos custos de produção. E por vezes produzir menos é mais rentável. Não há explorações iguais nos Açores. Até mesmo dentro das mesmas ilhas não há explorações iguais. Mas existem explorações que, produzindo menos, tenho a certeza, e este estatuto de leite biológico, e essa conversão em leite biológico, não é muito difícil. Não é muito difícil. Está a um clique. Está a um clique. Está a um clique. Obviamente todos concordamos. Está a um clique. Não é preciso grandes coisas. Pode beneficiar essas mesmas explorações. Nós, convém recordar, que importamos quase 50% de energia alimentar com a vaca leiteira. Isso é muito. Gastamos quase 9 milhões de euros anuais com o pós-aí de abastecimento. Isto é muito dinheiro. Dinheiro que podia ser reconvertido para a região. Claro que vamos sempre continuar a importar energia alimentar, mas algumas explorações, produzindo menos, libertava o agricultor, porque hoje em dia produzir leite é uma verdadeira prisão, não temos dúvida. Não há horas, é uma preocupação constante. E, portanto, esse agricultor poderá ver os seus rendimentos a aumentar se transformar a sua exploração em algo menos intensivo. E, portanto, também gostava de ver, e concordo consigo relativamente a isto. Por outro lado, questionava-lhe também sobre o preço do litro de leite. Eu acho que nos Açores, e gostava de ouvir a sua opinião, nós temos que reivindicar, quer em Bruxelas, ou criar um estatuto próprio para haver uma linha vermelha. O preço do leite nos Açores não é um preço só para os agricultores. Uma crise no leite nos Açores não é uma crise dos agricultores, é uma crise açoriana. Isto porquê? Porque o leite é o produto mais multifuncional dos Açores. Arrasta consigo a economia, o social, o ambiente, combate o despovoamento, o envelhecimento. Há 8 ilhas que estão a ficar envelhecidas. Qualquer litro de leite produzido nos Açores tem um efeito multiplicativo na economia e, portanto, percebendo que o leite tem essa dimensão social e económica, não pode ser visto como um problema dos agricultores ou da agricultura. Não, é um problema açoriano. E, portanto, nós temos que ter a coragem política de criar uma linha vermelha. Uma linha vermelha do tipo de... Bom, a partir deste preço, toda a economia açoriana, não só os agricultores, são afetados. Toda a agricultura açoriana é prejudicada. Todo o social, o despovoamento, o envelhecimento é prejudicado. E, portanto, temos que, de facto, ter isto. E também concordo consigo, Sr. Secretário, nós não vamos pôr centenas de anos de especialização, que especializamos em produzir leite, borda fora, de modo algum. Alguém investe em formação durante centenas de anos para depois pô-la fora? Claro que não. Hoje em dia, essas centenas de anos, e mais especificamente nos últimos 40 anos, de especialização em genética, na formação dos agricultores, no conhecimento, know-how adquirido externamente pelos agricultores, é um benefício na região. Nós sabemos produzir leite. E porquê é que isso é um problema? Claro que isto não é um problema, nem deve ser um problema. Sabemos produzir leite e devemos apostar nessa mesma produção de leite. A diversificação há de ter sempre o seu espaço. Mas nunca vamos esquecer naquilo que sabemos fazer bem feito, que é produzir leite. Quantas zonas do mundo sabem produzir leite como nós? Obviamente que não, isso não é um problema, nem devemos ter medo de assumir que sabemos produzir leite. E concordo com o Sr. Deputado Carlos Matias, ainda vou mais longe. É que um café, o preço de um café, são quase 3 vezes o preço de um litro de leite ao produtor. Quase 3 vezes, ainda mais grave, o preço de um café. Porque nós tomamos 3, 4 durante o dia, não é? E, portanto, para vermos essa dimensão. E, portanto, essa questão do limite mínimo do preço de leite, uma linha vermelha, ou conseguida através daquilo que é o nosso programa específico, o POSEI, ou com coragem, de forma regional, acho que era fundamental também se avançar e gostava de saber a sua opinião. Relativamente, de facto, ao POSEI, o artigo 349 do Tratado, e ainda recentemente, o Tribunal Europeu veio reconhecer que pode haver um aprofundamento jurídico e institucional do artigo 349 do Tratado.
Ou seja, cabe agora ao Estado português, ao Governo Regional, aos Parlamentos, terem a ousadia de aprofundar o artigo 359, ir mais além daquilo que existe. Ir mais além daquilo que existe é, efetivamente, por exemplo, esta linha vermelha, é melhorar os apoios, porque aquilo que nós percebemos é que há uma grande cobiça, inveja do orçamento da PAC, de outros setores da atividade, para que seja reduzido. E vem aí a PAC 2021, 2021 é o virar da esquina em agricultura, os ritmos em agricultura são lentos, e portanto é o virar da esquina, tudo tem que ser já preparado já. Este ano vai ser apresentado no relatório também sobre a discussão do POSEI, e portanto ter a ousadia de não aceitar qualquer redução orçamental no POSEI. É melhorar a abrangência e pedir mais orçamento. Isso tem que ser feito tudo em conjunto. Nós já apresentamos um projeto de resolução nesta Casa, neste sentido. Tenho a certeza que todos os partidos vão, aparentemente todos os partidos vão apoiar, e de facto é só ousadia relativamente ao programa específico. Por outro lado, também questionava sobre a questão dos acordos da União Europeia. Há os acordos bilaterais e multilaterais. São neste momento, cerca de 50 acordos que a União Europeia está a negociar. Alguns, e porque nós somos zona de fronteira e porque nós estamos no meio do Atlântico, alguns podem vir a ser benéficos, e o caso do parceria transatlântica, que eu não sei bem como é que agora vai evoluir, mas o caso do CETA é benéfico. Agora, a questão do Mercosul é uma questão que pode prejudicar a bovinicultura de carne dos Açores, claramente, se a União Europeia continuar com a cedência das cotas de entrada de carne de bovino na União Europeia, e afeta drasticamente. E, portanto, o Governo Regional, questionava-se, o Governo Regional está atento às últimas negociações, às últimas propostas da Comissão, que levam nesse sentido, para o aumento da entrada de carne nos Açores. E nós também apresentamos aqui um projeto que foi aprovado, e muito bem, já tínhamos apresentado na Assembleia Regional dos Açores, para que esses acordos comerciais, bilaterais e multilaterais, sempre que envolvam o agroalimentar, seja feito primeiro um estudo de impacto. Porque nós temos produções específicas, temos as produções locais, e este estudo de impacto é fundamental para perceber se não vai haver uma pressão para substituir as nossas produções locais. Portanto, isso era fundamental. Uma outra questão que eu acho extremamente importante também é a questão da reivindicação em Bruxelas sobre o legislar na proximidade dos alimentos. Nós temos nos Açores vantagens ambientais muito grandes. A questão da pegada ecológica, a questão do consumo de combustível. Não devemos evoluir, Sr. Secretário, para modificar as regras da contratação pública, para que o critério da proximidade, o critério do benefício nutricional dos alimentos não seja um critério da contratação pública. Por exemplo, a questão, ou seja, a preferência, a questão quando há contratos para abastecimento, quer de lar de idosos, quer de hospitais, quer de empresas públicas, se esse critério da proximidade não deve ser um critério que deve pesar, e não só o preço. Obviamente que isto, há regras competitivas, tem que ser uma reivindicação junto de Bruxelas, mas nas regiões ultraperiféricas, e atendendo às distâncias, nós estamos a 2.500 km de distância do continente europeu, e isto tem um custo dos combustíveis fósseis, se não é um benefício até para a questão do rendimento de fileira, de cadeia, isto é importante. A outra questão importante é a simplificação de procedimentos. Eu acho que temos que avançar na política agrícola nos Açores, por uma questão de simplificação de procedimentos, menos papéis, porque obviamente os agricultores têm cada vez menos tempo e, portanto, menos burocracia, reduz os encargos financeiros e processuais para o produtor. E, finalmente, questionava-lhe sobre uma questão que não deixa de ser pertinente, que tem atravessado vários governos, quer do PSD, quer do PS, e que também gostava de ouvir a sua opinião. A influência do Governo Regional no preço de leite. Obviamente que o Governo não compra nem vende leite,
obviamente que pode lavar as suas mãos e dizer, bom, entre quem compra e quem vende não tem nada a ver com isso. Mas eu também penso que já expus que uma crise nos Açores, no setor de leite, é uma crise açoriana. É obviamente que muitas cooperativas e indústrias privadas têm fatias consideráveis dos apoios comunitários. E percebendo dessa abrangência económica e social, o Governo Regional não deve influenciar, no sentido de ser um negociador ativo, sem se intrometer, mas ser um negociador ativo eu quero dizer, negociador ativo é o seguinte, nós sabemos que os Açores ficam com a fatia dos fundos comunitários. Bom, a decisão desses fundos comunitários e dos projetos de investimento de algumas cooperativas, as indústrias privadas, que são em grande dimensão, roubam, entre aspas, logo uma grande fatia dos fundos que nós temos. Bom, e são os contribuintes todos, a colaborar para ali. E quando vai uns milhões para ali, estes milhões já não vão para o outro lado. Isso é uma decisão também política. Ora, e aqui há uma decisão política do dinheiro dos contribuintes. E governar é mesmo isso, é tomar decisões. Portanto, a partir deste momento, a partir dessa decisão em que há esta opção, o Governo é um negociador ativo, porque decide a favor dali. Poderia decidir para beneficiar mais 1000 explorações ou beneficiar uma cooperativa, desde que, ao beneficiar essa cooperativa, haja depois um benefício positivo de toda a fileira, que não fica ali. E, portanto, é também esta reflexão, essa consciência que se tem de ter. Por exemplo, no caso da Ilha Terceira, obviamente, que é o Unicol, e muito bem, a deputada Patrícia Fonseca referiu-se ao caso da Ilha Terceira, a cooperativa Unicol compra leite para a Unicol. Quem decide o preço de leite é para a Unicol, que é uma cooperativa, mas é uma cooperativa que é Latogal, que está aqui fora e que está lá sozinha no mercado. E como o Sr. Secretário sabe, tem grandes projetos de investimento e vai absorver grandes fatias dos recursos financeiros disponíveis. Então, e, portanto, é essa consciência. É difícil, cumprir, Sr. Secretário, dizer o preço de leite tem que aumentar ou tem que descer, mas é com esses critérios políticos e conhecendo também, a partir do momento que o Governo Regional conhece os custos de produção, transformação, de venda, de transporte, ou seja, toda a cadeia, toda a fileira dos custos, percebendo nisto e impedindo, porque isto cabe ao Estado, impedindo que alguém com ele se aproveite do outro, isso é um princípio fundamental da Constituição, portanto, qualquer Estado, este também do Governo Regional, pesando nisto, tem estes dados na mão, que se pode negociar. Porque o que é que se passa muito nos Açores? Quando se passa muito nos Açores, quando se senta a produção e a transformação na mesma mesa, há alguém que já vai manco para a negociação. Os produtores não têm os mesmos dados que têm os industriais. Alguém vai manco. E, portanto, cabe haver uma maior transparência de regras, de dados, para que todos estejam ao mesmo nível. Eu não posso ir para uma negociação quando eu sei menos do que o outro. À partida estou já prejudicado. E tudo que me disserem, eu posso dizer aparentemente sim, aparentemente não, tenho uma ideia aqui, outra ideia ali, tenho uma queixa daqui, outra queixa dali, mas não tenho os dados concretos. Até mesmo para reivindicar. Nós reivindicamos com maior justificação, podemos ter melhor sucesso, podemos ter um melhor sucesso na nossa negociação. Portanto, Sr. Secretário, calmo, muito obrigado por ouvir as nossas questões, passava-lhe a palavra e depois, se mais alguns deputados tiver alguma